Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades do nosso Vascão. E na tarde de hoje tivemos atualizações quanto à contratação do angolano Lloyd Augusto. O jogador está com a proposta do Vasco em mãos, mas tem um motivo pelo Vasco não ter anunciado oficialmente essa contratação. Você vai entender aqui no nosso vídeo também. Vamos falar aqui das renovações de contrato com o Coutinho e com o Payet. Muita coisa agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco tenta renovar o contrato de jogadores importantes do elenco, né? O primeiro, já que teve seu contrato renovado, foi o Verratti. O contrato dele foi estendido até o fim de 2026 e o jogador teve um aumento salarial, né? Irá receber mais de 700 mil aí no Vasco por mês e além dele, o Vasco tenta a renovação de outros jogadores, né? E jogadores importantes, como, por exemplo, o meio-campista Payet, o jogador que tem contrato somente até maio desse ano de 2025, e o Vasco mantém um otimismo pela renovação do jogador e aposta no projeto Sul-Americana para convencer o francês de continuar no Vasco. Segundo o Globoesporte.com, a ideia do clube é diluir os salários do meia, diminuir os seus salários aí para algo mais acessível para o Vasco. Ele teria que receber valores menores do que ele vem recebendo atualmente no Vasco até o fim do seu próximo contrato, né? A tendência é que o Vasco renove o contrato dele até dezembro desse ano e, segundo as informações, a proposta já está nas mãos do Payet e a direção tem otimismo porque o francês já demonstrou interesse em estender o seu vínculo com o Vasco. O jogador claramente é muito importante para o elenco, né, cara? Porque, ora, quando o Coutinho não puder jogar, a gente tem o Payet como peça de reposição, né? Como reserva imediata. É muito bom você ter 2 meses dessa qualidade aí no elenco, cara. E com certeza o técnico Fábio Carille sabe da qualidade dos dois jogadores. Deve estar se impressionando a diretoria para renovar o contrato, principalmente do Payet, que vence rapidamente agora, cara. Já em maio aí o contrato dele já se expira, né? Mas é uma situação mais fácil do que o do outro jogador, do Coutinho. Também é mais um jogador que o Vasco busca a renovação de contrato. Vale ressaltar que o jogador pertence ao Aston Villa da Inglaterra e está emprestado somente até o fim de junho ao Vasco. A situação do Coutinho é a seguinte, segundo o jornalista Fábio Azevedo, ele terá que abrir mão do seu salário no Aston Villa para poder ficar mais tempo no Vasco. O Vasco já começou aí a conversar com o staff do Felipe Coutinho e com o próprio Aston Villa para tratar dessa renovação contratual. Para ficar no Vasco nessa nova negociação, o meia terá que abrir mão novamente de boa parte do seu salário, levando em consideração que ele ainda está sob contrato do clube inglês, né? Ou seja, o Aston Villa deve dividir aí boa parte desse salário com o Vasco, né? Essa notícia dá a entender isso, né? Que o Aston Villa vem pagando alguma quantia aí ao Felipe Coutinho para a divisão de salários com o nosso clube. Atualmente, as informações que temos é que o Coutinho recebe o mesmo salário do Payet, cerca de 1,5 milhão aí no Vasco. Claro, pode ser um pouco mais, um pouco a menos, mas é nessa casa. Com certeza aí o Vasco tenta renovar esse contrato, porque é um jogador extremamente importante, titular. O torcedor confia muito que nessa temporada vai ser o grande ano do Coutinho para ajudar o Vasco a ser campeão aí de títulos importantes, principalmente da Sul-Americana, que é o grande objetivo do clube, tanto que está tentando convencer o Payet justamente para buscar esse título da Sul-Americana e quem sabe pode conseguir renovar com os dois jogadores, né? Eu acho pouco provável que os dois sairão do Vasco, acho muito difícil. Acho que o Vasco vai conseguir tanto resolver a situação com o Aston Villa e com o próprio Coutinho, que claramente deve querer continuar no Vasco, e o Payet, que já demonstrou interesse em continuar no clube, e o Vasco conta realmente com o francês para a temporada e está bem otimista que vai conseguir fechar essa negociação. Além desses dois jogadores e do próprio Verratti, que já teve seu contrato renovado, o Vasco segue ainda tentando resolver questões com o Léo Jardim, tenta estender o contrato do goleiro, do Pumita Rodrigues, do Jair, Paulinho e também do atacante Ryan e alguns outros jogadores. O Vasco também busca renovações, né? Aparentemente, as negociações mais avançadas, como eu disse, é a do Coutinho e também do Payet. Vamos aguardar em breve se vamos ter essas renovações. Como eu falei em alguns vídeos passados, pode ser que você tenha acompanhado ou se você não viu, o Ryan tem contrato somente até o final desse ano. A partir de junho, se o Vasco não tiver renovado o contrato com ele, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça do Vasco. Uma situação perigosa, né? Se o Vasco está enrolando muito para renovar com o jogador, pode ser que ele saia do clube de graça e o Vasco perca uma boa oportunidade aí para negociar, para vender o jogador, né? Porque, com certeza, alguns clubes europeus já devem estar de olho nessa situação. Por isso que não fizeram proposta ainda para o jogador, faz todo sentido. Vai que não acontece a renovação com o Vasco. Aí os outros clubes podem contratar de graça, como por exemplo a Fiorentina está muito interessada no jogador, até o John Textor chegou a demonstrar interesse, talvez para levar para o Lyon, mas com certeza o Vasco tem que resolver essa questão e eu tenho certeza absoluta que assim que ele chegar da seleção sub-20, o Vasco vai tratar dessa renovação também.
Bom, e hoje tivemos atualizações aí quanto à situação de reforço, cara. O Vasco segue ainda na busca para contratar atacantes, aguarda a situação com o Brian Rodrigues, né? Como a gente falou mais cedo, o Vasco fez uma proposta, uma nova proposta, a última proposta do Vasco, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Esse é o ultimato. Se o América do México não responder ou recusar a proposta, o Vasco não vai insistir mais nesse nome e vai tentar outros nomes no mercado. Segundo as informações do Lucas Pedrosa, a proposta teria sido muito vantajosa, tanto para o América do México e também para o próprio jogador na questão salarial. Pode ser que o Vasco tenha chegado perto aí dos 60 milhões pedidos pelo clube mexicano. Não acredito que o Vasco vai pagar esses 10 milhões de dólares que o América do México quer. Eu acho que pode ser ali na casa de 50 ou no máximo 55. Acho que não vai passar disso a proposta. Mas também a parte salarial pode ter sido muito boa. Pode ser que o Vasco tenha oferecido mais de 1 milhão por mês aí ao Brian Rodrigues. Com certeza, esse é o grande alvo do Vasco, por isso está fazendo todo esse esforço para contratá-lo. Mas o Vasco já está trabalhando com a possibilidade também do jogador não vir. E isso é muito importante, porque precisa contratar com urgência esse jogador. Esse ponta titular tem que chegar de qualquer maneira, na verdade. Precisa de 2, cara. Não somente um, precisa de 2. Só que, aparentemente, o clube só está pensando em trazer um ponta para ser titular incontestável. Esse nome é o Brian Rodrigues. Caso o Vasco não feche com ele, não temos nenhuma outra situação de jogadores para chegar para ser titular, negociando com o Vasco. Tentou o Wanderson, está em negociações com o Palmeiras. O Rony chegou até mesmo aí a ser vendido para o Catar, só que não deu tempo de ser inscrito lá no futebol do Catar e ele vai voltar ao Palmeiras. Não sei se o Vasco ainda mantém interesse nesse jogador, que não é esse ponta clássico, né? Aquele ponteiro que vai à linha de fundo, que faz grandes jogadas ali, né? Como é, por exemplo, o Brian Rodrigues. Mas é um jogador que está no radar do Vasco. Não sabemos se o Vasco vai insistir, quem sabe, nessa contratação. Eu acho pouco provável que o Rony será contratado. E os outros nomes todos descartados ou já fecharam com outros clubes. Além dessa situação, quem já está praticamente fechado é o Lloyd Augusto, cara. O Vasco ainda não anunciou ele oficialmente, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, porque quer anunciar primeiramente os reforços para o time titular, né? Ou seja, pode ser que o Vasco contrate aí atacantes para o time titular realmente e depois anuncie o Lloyd Augusto, porque se anunciar esse cara, esse angolano, antes do previsto, pode ser que cause um grande alvoroço na torcida e o Pedrinho seja muito criticado aí por contratar esse jogador que claramente vai chegar para compor o elenco, segundo as informações do Lucas Pedrosa. Essas são as informações. O jogador está com a proposta do Vasco nas suas mãos, certamente vai aceitar a proposta, só que o Vasco ainda não anunciou, justamente por querer contratar um atacante titular primeiro. Vamos torcer para que dê certo tanto a chegada desse ponta, que pode ser o Brian Rodrigues, que tem essa proposta pesada do Vasco. O Vasco deu até o prazo de sexta-feira até amanhã para o América do México responder essa proposta e também, claro, o próprio jogador. E também esperamos que o Vasco feche a contratação de jogadores para compor o elenco e pode ser o Lloyd Augusto. Deixe nos comentários o que você acha dessas situações, se você acredita que o Vasco vai contratar ainda esse ponto. Eu tenho minhas sérias dúvidas, porque o diretor do Vasco, amigo, é o Marcelo Santana, né? E é complicado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais informativo, mais rápido, para você ficar por dentro do que está acontecendo lá no Vasco. Assim que tiver qualquer novidade, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento. Tamo junto e é nóis!